Paz e graça, povo de Deus. Estamos aqui no sexto devocional do canal. Demos uma parada, mas estamos aqui de volta com o devocional, pois estava em missão, mas estou aqui de volta para trazer a palavra do dia para vocês. Então, antes de começar, queria que você se inscrevesse no canal, você que não é inscrito, deixa aí o seu joinha, comenta o que você achou desse devocional e não se esqueça de ativar o sininho e compartilhar para a sua família, para os seus amigos, esta palavra que também vai edificar cada um. Então, a palavra de hoje é sobre nascer de novo. O tema de hoje é sobre nascer de novo. Então, esse tema se encontra lá no livro de João, capítulo 3, no Evangelho de João, capítulo 3, que vai dizer: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, ele é um fariseu, mestre de Israel, e um dos membros também do Sinédrio, ou seja, ele fazia parte do Supremo entre os judeus. Então, um certo dia pela noite, Nicodemos ele queria ter um encontro com Jesus em secreto, porque apesar dele ser venerado pelos demais judeus, Nicodemos ele era venerado pelos demais judeus, sendo assim mestre em Israel, mestre da lei, fariseu. Então ele era venerado pelos judeus. Então, porque dos fariseus que não gostavam de Jesus, não gostavam do que Jesus fazia, achavam que Jesus era um falso profeta. Então Nicodemos, ele discerniu que Jesus, ele não fazia aquilo ali porque de demônios, como chamaram Jesus de endemoniado. Mas Nicodemos viu que ninguém poderia fazer aquilo que Jesus fazia, senão se Deus estivesse com aquela pessoa. Então Nicodemos, ele foi procurar Jesus, perguntar sobre a questão desses milagres. Mas Jesus ele fala o seguinte para Nicodemos: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Então Jesus ele vem com outra resposta para Nicodemos. Nicodemos ele se pergunta a Jesus sobre a questão dos milagres, ou seja, o que atraiu Nicodemos a Jesus foi os milagres, mas Jesus ele vem com outra proposta além dos milagres. Jesus ele vem com outra proposta sobre nascer de novo, sobre nascer do Espírito e das águas. Então Jesus ele quer mostrar o reino de Deus para Nicodemos, mas para isso era preciso nascer de novo, porque na visão da carnalidade, na visão carnal, Nicodemos ele poderia até ver os milagres, mas para poder nascer de novo e ser filho de Deus, para poder ver o reino dos céus, o reino de Deus, teria que nascer do Espírito e da água. Ou seja, teria que se batizar, no caso fala de imersão das águas, ou então de batismo no Espírito, ou até mesmo a conversão, que é o princípio de tudo. Então Jesus ele trata disso com Nicodemos, sobre esse nascer de novo. Nicodemos até se atrapalha dizendo: mas mestre, já não sou eu velho, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Mas só que Nicodemos não entende que não é nascer de novo na carne, mas sim nascer de novo no Espírito. Então Jesus ele quer falar contigo que não é apenas ver milagres. O reino de Deus não está resumido em apenas milagres. O reino de Deus é muito mais do que milagres, porque enquanto uns procuram por milagres,
os outros procuram aquele que faz milagres. Os outros procuram uma forma de ficar curado, mas os outros também procuram instruções acerca do reino de Deus para aquele que sabe de todas as coisas. Então Jesus, ele veio para a terra para poder ensinar, para fazer milagres, mas que o reino de Deus não estava resumido apenas em milagres. Então, enquanto a visão de Nicodemos era apenas milagres, Jesus, ele queria expandir a visão de Nicodemos, dizendo que o reino de Deus, para poder ver, teria que ser espiritual, porque algo espiritual tem que ter discernimento para discernir algo espiritual, espiritual com espiritual, carnalidade com carnalidade. Me refiro à carne, me refiro à natureza humana. Então, Jesus, ele mostra tudo isso acerca do reino de Deus para Nicodemos. Então, Nicodemos, ele observa que Jesus, ele não veio, ele não é da terra. Nicodemos observa que Jesus não é do reino da terra, mas sim que é do reino dos céus. Porque aquele que é de cima, e como Jesus era de cima, é de cima, Jesus, quando ele desce, aqueles que estavam embaixo, ou seja, os judeus, não conseguiram receber aquele que estava em cima, porque quem é de cima, quem é de baixo, não consegue receber quem é de cima. Então, não sei se você entende, mas quem não é espiritual não consegue receber quem é espiritual. Então Jesus, ele tenta convencer a Nicodemos que para ter mais expansão acerca da visão do reino de Deus, teria que nascer de novo, teria que ter uma nova conversão, um batismo só. Mas Jesus, ele também batiza, mas não nas águas, mas sim com o Espírito Santo e com fogo. Então fica com essa palavra, porque o reino de Deus não está apenas resumido em milagres. Não seja mais um mendigo de milagres, como alguns dizem, mas seja aquele que procura o dono dos milagres. Então fica com esse devocional, procura a saber tudo acerca do reino de Deus. Amém? Então fica com esse devocional, vamos passar para o 7º devocional e até lá a gente se encontra.